O programa Estudando a Codificação Espírita, livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, Curas, apresentação de Alfredo Ramos, de São Paulo, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. É um desses programas que nós reproduzimos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que tem o objetivo de reunirmos o maior acervo possível de matérias espíritas para seu estudo, sua pesquisa, seu lazer. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos. Aqui você vai encontrar o acervo que atende às suas necessidades. Queremos convidá-lo, antecipando nossos agradecimentos, para mais esse programa. Estudando a Codificação Espírita, livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, Curas, apresentação de Alfredo Ramos, na Web Rádio o Cristo Consolador. Muito obrigado pela companhia. Muito boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso programa de estudos da Gênese. Sempre lembrando que nós estamos aqui nessa série de programas da Web Rádio Cristo Consolador, dedicadas ao estudo da base da codificação do Espiritismo. Então, logicamente, como são 5 livros básicos, o Pentateuco Kardeciano, nós temos 5 programas diferentes, com 5 apresentadores distintos para cada um das obras básicas. Um dia para o Livro dos Espíritos, outro para o Livro dos Médiuns, outro para o Evangelho segundo o Espiritismo, um outro dia para o Céu e o Inferno, e às terças-feiras, às 20 horas, o nosso estudo do livro A Gênese, o 5º e último livro do Pentateuco. Nós estamos avançando bem, estamos agora no capítulo 15, e a nossa programação, eu vou até compartilhar com todos os irmãos. Então, a nossa programação para o mês de fevereiro, então, é essa aqui, né? Nós vamos permanecer nesse capítulo 15 porque são muitas coisas, muitas passagens, muitos feitos, curas, vários passagens da vida de Jesus que são de teor dito miraculoso, né? Milagres, mas que nós estamos justamente estudando para isso, né? Então, essa é a nossa programação do mês de fevereiro. E nós vamos seguir tranquilamente, como eu disse, sem pressa, fazendo as coisas direitinho, da maneira como tem que ser, para que a gente possa realmente digerir, estudar decentemente todos os detalhes e realmente absorver o teor. A Gênese é uma obra muito rica, muito informativa, e nós não podemos tratá-la de maneira superficial, não. Tem que ser dessa maneira, com tranquilidade, com carinho, olhando o item aí. Então, eu vou convidar, meus queridos irmãos, para a gente começar os nossos trabalhos, para a gente fazer aquela preparação, aquela preparação que nós já estamos acostumados. Então, convido todos a fechar os olhos. Nós já escolhemos o cantinho mais adequado da nossa casa, para fazer diminuindo a chance de sermos interrompidos, onde tenha um menor fluxo de pessoas. Nós vamos ajustando portas, janelas, ventilação, iluminação, colocando o celular em VibraCall, para que o ambiente não ofereça nenhum empecilho, não atrapalhe de forma alguma esses momentos que nós vamos passar aqui no estudo. Concluída a preparação do ambiente, sim, quem quiser agora é o momento de deixar aquela garrafinha com água para ser fluidificada na parte final da nossa reunião. Concluída, então, essa parte da preparação do ambiente, nós vamos passando para a preparação do corpo físico. Embora a nossa atividade seja puramente mental, é importante que não haja nenhum motivo físico para atrapalhar o nosso poder de concentração e atenção
nenhuma dor, nenhum incômodo. Então nós vamos sentando de uma forma bem confortável, cada um sabe o que é confortável para si, relaxando toda a musculatura, fazendo aquele exercício de respiração bem gostoso, que a gente aprendeu, bem simples, inspirando o ar profundamente, o máximo que aguentarmos, retendo o ar por 2 segundos e expirando sem fazer ruídos. Mais uma vez, inspirando, retendo e expirando. Isso não é um ritual, é uma coisa bem prática, tem uma razão científica de ser. Ela coloca o nosso corpo físico numa situação mais adequada, mais propícia para aumentar a nossa concentração, nosso poder de observação. E nós já vamos percebendo que não estamos sozinhos, estamos com uma boa companhia espiritual, nossos mentores queridos, os dirigentes desse trabalho, e também os irmãos desencarnados que também estão acompanhando esse estudo, e nós damos também boas-vindas a esses irmãos queridos. E vamos agora amalgamando, vamos juntando os nossos sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e essa intenção de aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus, filtrados aqui sobre a ótica da doutrina espírita, nós vamos entrelaçando então os nossos objetivos nobres e vamos pedindo a Jesus que abençoe os nossos esforços, que permita que a nossa noite seja de muito trabalho, de muito aproveitamento, e nós consigamos de verdade não somente assimilar racionalmente e intelectualmente esses ensinamentos, que é importante, mas não é tudo, que nós possamos principalmente assimilar esses ensinamentos e incorporar nas nossas atitudes, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como encaramos as dificuldades, as vicissitudes, como encaramos as situações do mundo, porque isso é o verdadeiro aprendizado, é entender, assimilar e praticar. E nós queremos praticar as virtudes evangélicas. Sabemos que a natureza não dá saltos, sabemos que nada acontece de repente, mas paulatinamente, passo a passo, degrau a degrau, nós vamos aos poucos nos melhorando, nos livrando dos nossos inúmeros defeitos, conquistando novas virtudes e assim, quem sabe, sermos dignos de herdar a terra regenerada, de sermos os escolhidos por mérito a herdar a terra que está em processo de regeneração. Senhor Jesus, abençoa todos aqui e que nós possamos todos sairmos daqui muito melhores do que quando entramos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, fazendo a nossa aterrissagem panorâmica, daqui dá para ver, né, que nós estamos avançando bem, olha, estamos bem já na parte final do livro, mas ainda temos muito o que estudar, porque essa é uma parte, como eu havia dito no preâmbulo, né, uma parte muito cuidadosa, que não adianta fazer na orelhada, não, tem que fazer devagar, tem que fazer estudando, porque nós não queremos somente estudar os fenômenos em si, nós queremos estudar o principal, que é o conteúdo, é o ensinamento que está por trás. Porque Jesus não fez nada de graça. Ninguém pensa que Jesus veio aqui e realizou esses prodígios de maneira improvisada. Oh, deu certo, encontrei um cego aqui, um paralítico aqui, um leproso aqui, vou fazer uma cura, já que apareceu na minha frente. Nada disso. Como a gente comentou, a passagem de Jesus por esse planeta foi algo de um planejamento soberbo e uma execução melhor ainda. Então, nada, mas nenhuma vírgula passou na vinda de Jesus de graça, ao acaso. Então, as pessoas que ele encontrou, as curas que ele realizou, tudo isso estava devidamente programado. Então, você imagina o trabalho que deu, porque tiveram todas as pessoas, uma equipe, preparar a reencarnação de todas essas pessoas que iriam ser curadas também, os que iam ajudar, auxiliar o ministério de Jesus, os que iam persegui-lo também, escolher perseguir por causa das suas tendências. Ninguém nasceu com a missão de perseguir, nem de sacrificar Jesus, mas já se conheciam que seriam adversários do bem, né?
e que teria uma grande chance de fazer isso, né? Então, a gente tem que entender que a vida de Jesus, tudo o que se passou, foi com um extremo zelo, com uma. Eu não vou usar a palavra predestinação, porque isso não existe, mas com preparo, com execução. Lembra que nós falamos que Jesus, na sua caminhada no planeta, não estava sozinho, não. Ele estava cercado de um exército de Cristos, de espíritos da mesma envergadura dele, que estavam auxiliando, que estavam trabalhando em paralelo para que tudo ocorresse conforme o planejado. Então, as curas de Jesus não foram acasos, não foram eventos fortuitos, foram realmente preparados e todas aconteceram de acordo com a lei natural, não teve nada miraculoso e todas com uma razão de ser um ensino, algo, um fundo de ensinamento, que é isso que nós temos que entender. E além de entender o fundo de ensinamento, nós também vamos entender as circunstâncias. A gente está vendo os opositores, como eles reagiam, porque Jesus curava muito de sábado, por exemplo, e aqueles rigorosos cumpridores da lei mosaica diziam que isso era uma blasfêmia, que isso era contra a lei. Então, a gente vai analisar em cada um desses fatos todas as circunstâncias e retirar o máximo de aprendizado que tem. Então, além do fato em si e ver o fundo científico, natural que está por trás daquele fato, nós vamos ver as circunstâncias também. Então, é uma coisa que a gente vai se prender bastante ao texto evangélico, então não vamos fugir, vamos usar bastante e fazer bastante comentários. Não tem muitos slides, eu vou colocar isso aqui só para efeito de ilustração, porque você tem umas ilustrações bonitas aqui, mas o importante realmente esse vai ser no gogó mesmo, no blá blá blá, não tem jeito. Então, essa é a capa do capítulo 15, a gente já passou por tudo isso, né? Superioridade, estudamos a superioridade da natureza de Jesus, os fenômenos que a gente viu na semana passada e paramos exatamente aqui. A última cura que a gente viu foi a dos 10 leprosos, né, que Jesus curou os 10, 9 saíram correndo para comemorar, já foram para a balada, e só um voltou para agradecer o samaritano, né? Então teve esse ensinamento também de Jesus, a questão moral, né, por trás, que nunca ficava sem, né? Então nós vamos retomar hoje, no item 18, o milagre da mão seca, né? Mão seca, a gente viu, era uma pessoa que tinha uma mão com algum problema neurológico, não se movimentava direito, né? Estava encurvada, né? Então eles chamavam de mão seca. Então vamos lá. Item 18. Da outra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam, os fariseus, os opositores ali, os escribas, né? Para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Vocês notaram como várias vezes nas curas de Jesus esse fenômeno é recorrente, porque Jesus já fazia de propósito isso, né? Não para provocar, mas para mostrar que o bem, fazer o bem, pregar o amor, a caridade, não tinha dia. É melhor você curar em qualquer dia do que ficar preso a um rigor de uma lei sem sentido, uma lei que diz que o sábado era sagrado, mas fazer a caridade, o amor está acima disso, não tem dia para isso, né? Então o amor ele se sobrepõe a qualquer outra lei humana, porque aquela lei era a lei mosaica, né? Então, e sempre é recorrente em vários milagres que a gente vai passar aqui, vai ter essa situação do pessoal ficar criticando. E no final, uma das razões pelas quais Jesus foi crucificado é essa, né? Eles acusaram lá eles tinham que inventar alguma coisa, né? Então disseram que ele queria usurpar o trono de Israel, que ele disse que era o rei, né? Essa foi a razão número 1. Mas as razões acessórias, uma dessa, é que ele contrariava a lei mosaica, fazendo coisas de sábado que eram proibidas. Então vamos lá. Então, disse Jesus ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. E depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal,
salvar a vida ou tirá-la? Ele perguntou, né? Eles permaneceram em silêncio, eles não se atreveram, né, a responder. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela se tornou sã. Então Jesus provocou, ele sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam urdindo, o que eles estavam cochichando por trás. E ele provocou, ele falou assim: e aí? Em dia de sábado pode curar, pode matar, pode fazer qualquer coisa? Curar pode? Exercer o amor pode, né? Então ele curou na frente de todo mundo, né? Logo, os fariseus saíram e se reuniram contra Jesus, em conciliábulo com os herodianos, sobre o meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando-o grande parte da multidão do povo da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de Além-Jordão, e os das cercanias de Tiro e Sidom. Tendo ouvido falar coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Então, nota que Jesus não ficou provocando, não ficou lá peitando os fariseus, os escribas, né? Ele fez e ensinou, assim, gente, é para se for curar, se for para fazer o bem, caridade pode fazer em qualquer dia. Mas ele não ficou lá provocando, não era da natureza de Jesus, né? Então ele se retirou e a multidão foi atrás, porque os outros estavam tentando prendê-lo realmente. Estava tentando falar, agora ele vai entrar em cana aqui, porque ele desrespeitou descaradamente a lei. Mas Jesus se retirou e, como tinha uma multidão muito grande, não teve como os caras, com meia dúzia de soldados do templo lá, prenderem Jesus. Então tiveram que deixar ele ir, porque a multidão acompanha. Nessa altura do ministério de Jesus, da vida de Jesus, ele já era famoso, já tinha uma multidão de gente, principalmente gente com problemas de saúde, né? Buscando alívio, buscando a cura, né? Aí o Kardec aqui, ele coloca no item 19, ele fala mais alguma coisa, né? E vai fazer comentários depois junto da questão da mão seca, que obviamente a cura foi pelo poder, né? Pelo poder de Jesus. Ele tinha, obviamente, algum problema neurológico, alguma coisa, e Jesus, com o passe magnético, mais uma vez, né? Impondo as mãos, com a força que ele sabia ter para manipular as energias, ele conseguiu resolver aquele problema, que era um problema kármico daquela pessoa, não era um problema mecânico, né? Era um problema kármico, e curou a pessoa, né? Então vamos lá. Outro item que é semelhante a esse, da mão seca, é da mulher curvada. Então vamos lá, item 19. Todos os dias de sábado, mais uma vez, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. É essa situação, essa ilustração que vocês estão vendo aqui, ó, essa que eu estou mexendo o mouse, né? A mulher, ela estava curva, né? Estava, eu diria, corcunda e não conseguia nem levantar a coluna, né? Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe, ao mesmo tempo, as mãos, e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Mais uma vez, né, Jesus, com passe magnético, com as mãos, transferindo energia, ele curou a mulher, né? Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, outra vez, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho, vinde nesses dias para serdes curados, e não nos dias de sábado. O Senhor Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, qual de vós não solta a carga do seu boi ou do seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? Provavelmente era um problema de obsessão que ela tinha, né?
e Jesus desfez a ligação de obsessão, né? Então, olha o que Jesus falou. Cara, se o teu boi, você não vai deixar o teu boi, teu gado morrer de sede no dia de sábado, se o gado estiver precisando beber, você vai levar para beber para não perder o teu investimento, né? Então, se você faz isso com o animal, por que não vai fazer com o ser humano, né? A essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Então Jesus, né, ele dava o famoso cala-boca, né, mas com amor, com carinho, não é que ele ficava bravo, ele não humilhava ninguém, ele ensinava, só que ele era reto, objetivo e contundente. Então ele falava, sim senhor, é para curar também no dia de sábado. E ele fazia isso no sábado justamente para acabar com essa... Você vê qual foi a palavra que ele usou? Hipócrita, né? Hipocrisia. Quer dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso, né? Um comentário aqui do Kardec. Este fato da mulher curvada, né, prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio, e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes, mas em sentido inverso, isto é, hoje os que não acreditam em maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Então, naquele tempo, por falta de conhecimento, ainda a ciência era bem primitiva, né? Então, qualquer doença, mesmo que fosse uma doença com explicação muito simples, uma virose, uma doença bacteriana, uma doença nervosa, tudo era atribuído aos maus espíritos, ao demônio, ao Satanás. Qualquer doença. Então, essa mulher ela tinha talvez algum problema neurológico também, com certeza, né? E Jesus ele fez a ação no corpo, no perispiritual dela, se aplicou no corpo físico e ela ficou boa. E hoje em dia, isso é o comentário do Kardec, é o contrário, né? Tem muita doença que a gente vê por aí, muitas pessoas que são obsessos, que realmente a doença é espiritual, e a medicina, como não aceita isso, como fecha os olhos cegamente para as verdades espirituais, quer diagnosticar como um problema mental, como uma saúde mental, isso é esquizofrenia, isso é faz uma patologia qualquer, mental qualquer, né? E ignora que eventualmente pode ser, e muitas vezes é, de causa espiritual. Então a gente vê muita situação de gente com mediunidade desarmonizada, precisando harmonizar a mediunidade, e agindo com um verdadeiro lunático, às vezes dando psicofonia, dando passividade, ou usando o termo popular, incorporando, e as pessoas falam, não, isso é esquizofrenia, isso aí é uma psicopatologia, e ignorando a possibilidade de ser, como muitas vezes é, uma doença espiritual. Comentário do Kardec, hein? Mais um milagre aqui, e com esse depois, vocês vão ver que o comentário do Kardec é um pouquinho mais longo, e nós vamos estudar direitinho, sobre o paralítico da piscina, porque as circunstâncias que envolvem essa cura são um pouquinho mais complexas. Então, vamos lá, com paciência, mas vamos estudar direitinho tudo que o Kardec colocou aqui. O paralítico da piscina. Item 21. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betseda, a qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achavam deitados doentes, cegos, coxos e os que tinham ressecados os membros. Lembra a história da mão seca? Eles chamavam assim, né? Todos à espera de que as águas fossem agitadas. Porque o anjo do Senhor, em certa época, isso era a crença deles, né? Olha o que eles acreditavam. Em certa época descia aquela piscina e lhe movimentava a água. E aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois dela ter sido movimentada, ficava curado qualquer que fosse a sua doença. Então, olha o que eles acreditavam. Ficava todo mundo na beira lá daquela massa de água, vamos chamar de piscina, era uma extensão do rio, né?
como se fosse uma piscina mesmo, era um reservatório de água aberto. E tinha uma crença que quando a água se movimentava de uma certa maneira, era porque um anjo estava movimentando a água e o primeiro que se jogava na água era curado, mas era só o primeiro. Então ficava todo mundo de olho apostando aquela corrida. Quando movimentava a água daquele jeito, saía tudo um único, nem louco para pular dentro da água para se curar. Essa era a crença, né? E Jesus chegou lá nesse local, nessa situação. Olha o que aconteceu. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Quer dizer, ele não nasceu com aquele problema, ele adquiriu, né? Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo-o doente, quer dizer, Jesus sabia de tudo já, né? Desde longo tempo, ou seja, ele não, mais uma vez, ele não nasceu com aquela doença, ele adquiriu aquela doença. Perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que eu levo para chegar até lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado. E, tomando do seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era adivinha? Um sábado. Então, olha só. Então, a pessoa acreditava, ficava todo mundo olhando. Quando a água se mexia daquele jeitinho particular, todo mundo saía correndo para ser o primeiro. Ele era paralítico, ele não tinha mobilidade. Então, o que acontecia? O que ele falou para Jesus? Jesus, eu não consigo. Quando a gente vê a água mexer do jeito certo, que eu penso em sair correndo, eu não consigo chegar lá. Alguém sempre chega antes de mim. Então, Jesus falou, não precisa nada disso, meu irmão. Vou te curar. E curou o cara ali, sem água, sem nada, ele, pelo poder próprio de Jesus, né? Isso era um sábado. Vamos continuar aqui. Como eu disse, essa aqui é um pouquinho mais longa. Disseram então os judeus ao que fora curado, ao cara que foi curado: não te é permitido levares teu leito. Respondeu o homem: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda, porque era sábado, ele não podia levar a cama, ele não podia, ninguém pode fazer nada, trabalhar nada no dia de sábado, nem preparar alimento, né? E os escribas lá, os judeus, falavam para ele: pô, cara, você tá trabalhando, você tá carregando essa cama nas costas, o teu leito nas costas, né? Ele falou assim: não, eu tô porque o homem que me curou mandou eu fazer isso, né? Toma o teu leito e anda. Aí perguntaram à mesma pessoa então: quem foi esse que te disse, toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Então Jesus curou e picou a mula, saiu de perto. Então o cara falou: peraí, deixa eu achar. E não achava, não conseguiu responder para os judeus que estavam tentando, na verdade, prender o Jesus de novo, porque curou de sábado. Depois, encontrando aquele homem no templo, já em outro evento, no templo, né? Mais tarde, Jesus lhe disse: vês que foste curado, não tornes de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mais uma vez, nas outras curas, numa delas nós já falamos, Jesus associa diretamente a doença, o mal que afetou aquela pessoa, com o comportamento dele, com as coisas erradas que ele faz. Então, ligação direta, não é blá, blá, blá. Quer dizer, Jesus falou, olha o que está implícito aqui, você fez coisa errada, ficou doente e sofreu. Não faça mais nada, não peques mais, não faça mais nada errado, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, Jesus estava avisando para eles, não é porque eu te curei que você está imune, que você vai ser sempre curado. Você está sujeito à lei da ação e reação, e eu estou falando com essas palavras, né? Jesus falou mais simples, porque o cara era muito simples. Mas é isso que está escrito aqui. Jesus falou assim, você está sujeito à lei da ação e reação, e se as pessoas que cometem erros, que fazem, que corrompem a lei natural, que não cumprem a lei natural, que violam a lei natural, sofrem as consequências, e a consequência, em geral, é o sofrimento e ter que reparar os erros que fez. É exatamente isso que Jesus explicou. Então, olha como Jesus aproveitava as oportunidades, não ficou só no fenômeno, ele foi ensinando, deixou claro isso aqui. Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça.
Não tem margem para dúvida. Então, olha o que a gente está fazendo na nossa vida, olha o seu comportamento, olha as coisas de errado, saiba, vai ter consequência. Se você quer melhorar a sua vida, quer sofrer menos, pare de fazer coisas erradas, coisas que contrariem a lei divina, a lei natural. Ah, mas eu não conheço a lei divina, a lei natural. Então, duas coisas. Primeiro, vamos estudar, porque isso está disponível em toda a literatura do Kardec e também está disponível em outras religiões. A moral que Jesus ensina é a mesma, não muda. O Espiritismo não tem a patente, não tem o privilégio e a exclusividade dos ensinamentos morais de Jesus. As outras religiões também têm. Então, ninguém pode alegar ignorância. Mas, na dúvida, é só lembrar de uma leizinha bem simples, uma só. Ama a Deus acima de tudo e ao próximo com a si mesmo. Se você cumprir essa, você está cumprindo todas as outras, eu te garanto. Cumpre essa e você está alinhado com a lei natural, né? Então Jesus encontrou ele depois lá no templo e falou para ele, ó, não peca para que não te aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus, voltou, porque o homem achou, porque os judeus tinham perguntado para ele, cadê o cara que te curou? Quando ele encontrou Jesus, o homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse, meu Pai não cessa de obrar até ao presente, e eu também obro incessantemente. Então, ele estava basicamente falando, pessoal, para com isso, é a lei humana, esse negócio de não fazer nada de sábado. Né? Então, vamos lá. Agora aqui tem os comentários do Kardec, que, como eu disse, são um pouquinho mais extensos, mas também não é nada de absurdo, não. Mas vale a pena a gente estudar, porque esse milagre de Jesus, né, do paralítico da piscina, ele envolve bastante coisa, bastante detalhe que vai enriquecer o nosso conhecimento, pode ter certeza. Item 22. Piscina, da palavra latina piscis, peixe. A palavra piscina vem de peixe, né? Entre os romanos, eram chamados os reservatórios ou viveiros, onde se criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensivo aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betseda, em Jerusalém, que existe até hoje a propósito, viu? Era uma cisterna, um reservatório de água, próximo ao templo, alimentada por uma fonte natural, cuja água parece ter tido propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente, que em certas épocas jorrava com força, agitando a água. Por isso que tinha a lenda, né? E quando a água agitava, se curava, né? Segundo a crença vulgar, era este o momento, quando a fonte jorrava e a água se agitava, era este o momento mais propício das curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da fonte, a água mais ativas fossem as suas propriedades, ou que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje. Mas então, as ciências estavam pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa sobrenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água com uma devida presença de um anjo, e tanto mais fundadas lhes pareciam essas crenças, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. Então, olha que interessante. A observação das pessoas naquela época era correta. Quando a água se agitava, ela tinha um poder de cura maior. Por quê? Porque devia mexer com os itens que estavam no fundo, a fonte, então, ela trazia mais elementos daquela cura, porque ela tinha algum poder curativo, algum elemento, né? E eles observaram que quando a água se agitava, ela tinha um maior poder de cura. Só que como eles não tinham explicação científica do que acontecia, como sempre o homem que ele faz, ele arruma uma explicação. Ele fala, foi um anjo que agitou a água. Então, a gente está cheio dessas teorias ainda hoje, né? Dessas histórias. O homem encontra uma maneira, ele observa um fenômeno, não conhece a explicação científica verdadeira, ele arruma uma explicação qualquer para não deixar barato, para não deixar sem explicação. E a explicação sobrenatural, miraculosa, do além, é sempre a mais preferida, porque ela não tem como provar. Simplesmente isso, né? Então, olha que interessante, o Kardec, além de explicar a cura de Jesus, explicou também por que a fonte de Betseda era milagrosa, por conta disso. Ele explicou
Dois fenômenos naturais na mesma história aqui, né? Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por estas palavras, que é a conclusão do Kardec, né? Deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição, uma consequência, e que se ele não melhorasse, poderia vir a ser de novo punido, e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme o Espiritismo, lei da ação e reação. Era Jesus ensinando com palavras simples para um povo primitivo, mas uma verdade tremenda, a lei natural, a lei divina de ação e reação. Item 23, estamos concluindo esse milagre aqui. Jesus, como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, eu falei, né? Para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda deste dia. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores, dos rituais, né? E das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de obrar, até ao presente, e eu também obro incessantemente. Quer dizer, traduzindo o que Jesus disse, né? Deus não interrompe suas obras, nem a sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado e em dia nenhum, né? Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário, a vossa alimentação, a vossa saúde, e lhes sigo o exemplo. Quer dizer, então Jesus estava combatendo o quê? A hipocrisia do rigorismo, do ritualismo aqui. O que Jesus estava falando, vocês estão seguindo o ritual externo e estão com o coração seco. Em outra passagem do Evangelho, ele até chamou isso dos túmulos caiados, né? Branquinhos e brilhantes por fora e podres por dentro. Que era isso, esses caras, os fariseus, doutores da lei, eles seguiam a lei escrita na ponta do lápis, mas não tinham o amor no coração, não faziam a coisa certa, faziam tudo errado, mas seguiam aquela lei escrita com rigor e falava: eu fiz a coisa certa e acabou. A gente, infelizmente, isso hoje existe. Tem muita gente que a gente aí frequentando reuniões religiosas, cultos, missas, tudo, em todas as religiões tem gente assim. Está lá de corpo presente, mas a cabeça está longe. Quer dizer, ele cumpre aquele ritual externo, ele vai lá aquela horinha do dia do culto, da missa, e fala: cumpri minha obrigação. A cabeça estava longe, nem viu o que aconteceu. Como ele conhece as preces, decora, as canções, decora, cantou, levantou, ajoelhou na hora certa, fez, cumpriu o ritual externo, aquilo que é externo. Mas o coração lá dentro não estava ligado àquilo, ele não estava fazendo de coração, estava cumprindo o ritual externo. Acabou aquilo, ele ainda fala: cumpri minha obrigação. E sai quebrando o pau, sai queimando o pneu, fazendo um monte de coisa errada. Quer dizer, e o conteúdo moral, o teor moral, que é o que importa dos ensinamentos de Jesus? Ele cumpre o rigorismo do ritual externo. Meus irmãos, vamos fazer uma reflexão, nós mesmos fazemos isso. Olha ao nosso redor, isso não mudou. Os fariseus faziam aquilo naquela época e a gente continua fazendo, nós como humanidade. Não estou falando individualmente você e eu, mas como humanidade, a gente continua fazendo isso, cumprindo o rigorismo externo, sabe, das religiões, o protocolo, e o coração não está ligado naquilo, não adianta nada, nada. Eu sinto muito informar, mas não adianta nada. Você não está cumprindo obrigação nenhuma. A gente não vai se encontrar com Deus por obrigação, a gente vai por amor. Então, vamos repensar nas coisas que a gente está fazendo. Olha como foi importante esse capítulo e valeu a pena a gente se entender um pouquinho. Dá tempo aqui de falar mais um aqui. Vamos falar do cego de nascença. Isso aqui tem uma coisa legal, uma novidade legal, porque o cego não se tornou cego. Você vê que o paralítico na outra aqui, ele estava 38 anos paralítico, ele se tornou, ele não nasceu daquela maneira. Esse aqui, o cego, nasceu assim. E a gente vai ver que tem umas coisas muito interessantes aqui, e é bem longo também esse capítulo aqui, talvez a gente tenha que quebrar em duas, mas vamos lá. Cego de nascença, item 24.
Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, olha a pergunta dos apóstolos. Foi pecado deste homem ou dos que o puseram no mundo, dos pais, né? Que deu causa a que ele nascesse cego? Antes da gente entrar, se os discípulos de Jesus cogitaram a hipótese de que fosse culpa daquela pessoa que nasceu cega, a pessoa que acabou de nascer não teve tempo ainda de fazer nada errado. Que preceito eles acreditavam, então? Olha, está claro como água cristalina aqui que eles estavam falando da reencarnação, porque o homem não teve, o que nasceu daquela maneira, não teve nem tempo, nem chance ainda, acabou de nascer já cego. E eles estavam ligando a cegueira dele com uma falta, com um erro, que foi o que eles disseram, né? Esse pecado foi cometido pelo homem ou pelos pais? Pelo homem não tinha jeito, ele tinha acabado de nascer, ele não fez nada ainda. Então só pode ser em outra vida, em uma vida anterior. É o preceito da reencarnação, claramente, que na época de Jesus era a verdade. E Jesus pregava isso. Depois o homem que veio desvirtuar, e hoje a gente vê muitas religiões ocidentais, né, negando o princípio da reencarnação. Mas, quer queira, quer não queira, era a verdade, inclusive evangélica. Isso aqui é um atestado, é assinar embaixo que os apóstolos estavam se referindo ao processo de reencarnação. Senão não teria jeito daquela criatura ter feito alguma coisa errada assim que nasceu, né? Jesus lhes respondeu, e olha que Jesus não, tanto é certo que ele não corrigiu, ele não falou, oh, vocês estão loucos. Não, olha o que Jesus falou. Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. No caso daquela pessoa, Jesus falou, é lógico que ele tinha algum problema kármico, mas ele já veio e cruzou no caminho de Jesus para que Jesus pudesse usar aquilo de oportunidade de curar, né? É preciso que eu faça, olha o que Jesus falou, é preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, o Pai, né? Enquanto é dia. Vem depois a noite na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o ensinamento de Jesus. Então, Jesus, primeiro, não corrigiu os apóstolos, falou, como é que pode ser anterior? Como é que pode ser dele? Jesus não corrigiu, ou seja, Jesus tacitamente aprovou aquela teoria. Mas Jesus deixou claro que naquele caso específico, aquilo lá provavelmente era um missionário, ele aceitou reencarnar naquela condição para que pudesse Jesus ter o ensejo de ensinar, de dar aqueles ensinamentos que nesse caso são específicos, são diferentes dos outros. E olha que Jesus falou, aprende enquanto é dia, ou seja, enquanto eu estou aqui, porque depois que eu for embora, vai ser de noite, vai ser mais complicado. Não que vocês não podem fazer de noite, mas vai ser muito mais complicado, né? Eu vou continuar aqui. Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, lembra que num outro lá, num dos primeiros do cego de Betsaida, ele fez a mesma coisa, hein? Havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro. Este cego de nascença aqui, diferente daquele outro que foi com o processo, vocês se lembram, né? Que foi aos poucos, ele começou vendo vultos, depois viu mais claramente. Esse aqui era um outro processo, como era um processo kármico, processo que ele já nasceu com isso, então era só uma questão direta das energias no local certo, e ele limpou, ele conseguiu resolver o problema, né? Seus vizinhos e os que ouviam antes a pedir esmolas diziam, não é esse o que estava sentado e pedia esmola? Uns respondiam, é ele. Outros diziam, não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes disse que ele era cego e ele pedia esmola, né? E a turma viu o cara bom, falou, esse cara tá dando gato aqui, né? Já começaram a ir para cima do ceguinho lá, né? Aí ele falou, e o homem lhes dizia, sou eu mesmo. Perguntaram, então, como te abriste os olhos? Com dúvida, hein? Já acusando o cara, que ele estava mistificando, né? Ele respondeu, aquele homem que se chama Jesus
fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e agora vejo. Disseram-lhe: onde ele está? Respondeu o homem: não sei. O homem aqui, vocês vão ver, ele tentou já proteger Jesus. Jesus, ele já foi esperto, né? Ele não tinha banco de escola, mas ele tinha esperteza, né? Ele sabia que os caras já iam querer pegar Jesus, iam querer usar aquilo, prender Jesus. Então ele já despistou, né? Eu não sei não, tá por aí, né? Disseram de novo ao que fora cego: e tu, que dizes desse homem que te abriu os olhos? Ele respondeu: digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que aquele homem houvesse estado cego e que houvesse recobrado a vista, enquanto não fizeram vir o pai e a mãe dele. E os interrogaram assim. Vocês viram? O cara estava dando. Jesus curou o cego e o pessoal está falando: não, isso aí é gato. Isso aí ele não era cego, não. Ele estava usando isso para pedir esmola. Aí chamaram o pai e a mãe do cara para comprovar. E eles interrogaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele vê? O pai e a mãe responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Não sabemos, porém, como agora vê. E tampouco sabemos quem lhe abriu os olhos. Interrogai-o. Ele já tem idade, que responda por si mesmo. Seu pai e sua mãe falavam desse modo porque temiam que os judeus, visto que esses já haviam resolvido em comum que quem quer que reconhecesse Jesus como sendo o Cristo seria expulso da sinagoga, foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem. Vocês lembram? Jesus já estava sendo muito perseguido e o ceguinho lá foi esperto. Ele não falou que ele era o Messias, o ungido, o Cristo. Ele falou assim: ele é um profeta, ele é um poderoso. A inteligência do cara, né, de não entregar Jesus e não se comprometer também, né? Foi o que obrigou o pai e a mãe do rapaz a responderem: ele já tem idade, interrogai-o. Chamaram segunda vez o homem que estivera cego. Olha, vê que os caras abriram uma CPI ali para esse caso. E lhe disseram: glorifica a Deus, sabemos que este homem é um pecador. E ele respondeu: se é um pecador, não sei tudo o que sei. Não sei. Tudo o que sei é que estava cego e agora vejo. Tornaram a perguntar-lhe: que te fez ele e como te abriu os olhos? Respondeu o homem. Quer dizer, ele estava interrogando para ver se o cara caía em contradição, né? Respondeu o homem: já vos disse, e bem o ouviste, porque quereis ouvi-lo segunda vez. Será que querais tornar-vos seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: se tu, seu discípulo, quando a nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, ao passo que esse não sabemos de onde vem. Quer dizer, eles estavam pressionando o ceguinho ali e o ceguinho estava em papos de aranha, né? O homem lhes respondeu: é de espantar que não saibais de onde ele é e que ele me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalça os pecadores, mas aqueles que o honram e faça a sua vontade. E esse Deus exalça. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse o enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Vocês viram essa narrativa, né? Eu vou concluir aqui o trecho do Evangelho para começar a discussão, né? Disseram-lhe os fariseus: tu és todo pecado, desde o ventre da tua mãe, e queres ensinar-nos a nós? E o expulsaram. Então, olha a situação que o ceguinho ficou, porque ele foi curado, né? E ele queria dizer que Jesus, ele não podia dizer, ele estava sendo inteligente, tentando, e os caras pressionando para pegar o ceguinho e Jesus, né? Olha que situação. Mas ele conseguiu se safar, embora tenha sido expulso da sinagoga, né? Mas pelo menos sobreviveu. Item 25. Esta narrativa, tão simples e singela, traz em si evidente o cunho da veracidade. Nada aí há de fantasista, nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, apanhada em flagrante. A linguagem do cego é exatamente a desses homens simples, nos quais o bom senso sempre supre a falta de saber e que retrucam com bonomia aos argumentos de seus adversários, expedendo razões
a que não faltam justeza nem oportunidade. O tom dos fariseus, por outro lado, é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências e que se enchem de indignação à só ideia de que um homem do povo lhes possa fazer observações. Afora a cor local dos nomes, dir-se-ia do nosso tempo o fato. O que o Kardec falou aqui, falou a mesma coisa que eu havia comentado, né? Não mudou nada. Aquilo que faziam, continuam fazendo aqui hoje. Ainda é assim, né? Ser expulso da sinagoga equivaleria a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam Jesus o Messias. Excomungando-os, a igreja, que os espíritas foram excomungados, né, os põe fora do seu seio, como fizeram os escribas e os fariseus com os seguidores do Cristo. Assim, aí está um homem que é expulso porque não pôde admitir seja um possesso do demônio aquele que curara e porque rende graças a Deus pela sua cura. Que o ceguinho não entregou Jesus e não renegou o poder de Jesus, né? Não é o que fazem os espíritas? Obter dos espíritos salutares conselhos, a reconciliação com Deus e com o bem, curas, tudo isso é obra do diabo, e sobre o que isso consentem lança-se anátema. Não se tem visto padres declararem de alto do seu púlpito que é melhor uma pessoa conservar-se incrédula do que recobrar a fé por meio do espiritismo? Então aí aquela discussão, lembrando que na implantação do espiritismo houve uma contenda, um embate muito grande com a Igreja Católica que reagiu muito violentamente contra aquela nova doutrina, isso em 1857. E até hoje ainda existe, né, esse preconceito, né? Então Kardec estava rebatendo aqui, né? A pergunta dos discípulos, olha que é interessante aquela parte. Foi algum pecado deste homem que deu causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de uma existência anterior, pois, do contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença, se cometido antes do nascimento. Portanto, numa existência anterior. Se Jesus considerasse falsa semelhante ideia, ter-lhe-ias dito: como houver este homem podido pecar antes de ter nascido? Mas Jesus não disse isso, né? Em vez disso, porém, diz que aquele homem estava cego não por ter pecado, mas para que nele se patenteasse o poder de Deus. Isso é, para que servisse de instrumento para uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação, como eu disse, ele tinha aquela missão, né? Apropriada ao progresso daquele espírito, porquanto Deus, que é justo, não lhe imporia um sofrimento sem utilidade. Quanto ao meio empregado para sua cura, evidentemente aquela espécie de lama havia de saliva e terra nenhuma virtude podia encerrar a não ser pela ação do fluido curativo de que for impregnada. Quer dizer, Jesus impregnou aquela mistura de saliva com terra, né? E aquilo sim ficou impregnado, virou o bálsamo, né, que curou, né? É assim que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Meus irmãos, entenderam por que a gente faz a fluidificação da água? Isso é um hábito, porque a gente entende que a água, principalmente, que é o solvente universal, é um veículo muito adequado para receber esses fluidos curativos perispirituais, e que não tem gosto, a gente não sente na boca, né? Mas ele é tremendamente curativo, e os bons espíritos ali depositam, dependendo do nosso mérito e da nossa necessidade. Então, é muito comum nas casas espíritas fluidificar a água, e mesmo na nossa reunião aqui, a gente faz, no final, e vamos fazer agora, a fluidificação das águas. É exatamente por esse princípio deste milagre que Jesus colocou, né? Ele colocou aquele princípio na saliva e na mistura da saliva com a terra, com aquela laminha, e aquilo virou o bálsamo curador. Então, a água fluidificada que a gente vê nas casas espíritas e também nas atividades espíritas, como a nossa,
está seguindo exatamente esse princípio. A água serve de solvente, ela dissolve aquelas energias que ficam ali diluídas, e a pessoa, ao tomar água, está também ingerindo aqueles fluidos salutares, curadores, que a espiritualidade ali depositou. Então, essa é a ideia. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar no assunto, como vocês viram, é bastante extenso, mas tem muito ensinamento aqui, e nós vamos retomar, então, na próxima semana, no item 26, numerosas curas operadas por Jesus, depois vamos ver os processos, e assim por diante, de acordo com aquele programa, aquela programação que eu mostrei no início da nossa reunião. Logo em seguida, nós vamos entrar nas ressurreições. Opa, que assunto legal para a gente estudar. Então, vamos voltar aqui à nossa salinha. Muito bem, então nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Com bastante alegria, espero que tenha sido com bastante aproveitamento. Nós vamos continuar, então, na nossa programação, na nossa tocada. E eu convido todos agora a entrarem naquele estado de recolhimento íntimo. Nós que até agora estivemos em estado de atenção, tendo o privilégio de receber os ensinamentos de Jesus, aqui pela ótica da doutrina espírita, agora nós vamos mudar esse padrão mental, nós vamos doar, nós vamos impulsionar com a nossa vontade, de verdade, o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento, querendo de verdade que as pessoas e os locais que serão mencionados sejam de fato beneficiados. Isso é o ato da vibração, que não é um ritual externo, é um ato de caridade. Nós vamos trabalhar agora, nós vamos exercer a caridade. Então já está contando lá no nosso saldo positivo essa caridade, desde que a gente faça de verdade, com um pensamento focado, com a vontade de ajudar. Dito isso, nós vamos começando, como de hábito, a vibrar pelos hospitais e postos socorristas do plano espiritual e da crosta terrestre, que voltaram agora a estar novamente, devido a esse repique da pandemia, estar abarrotados de gente sendo tratadas, de gente que está desencarnando e estão precisando de assistência médica, de pessoas que estão sendo resgatadas do umbral dentro do processo de regeneração do planeta, estão recebendo um tratamento mínimo nas casas médicas do espaço, para que possam prosseguir para a sua próxima destinação, continuando a sua evolução. E nós sabemos que as equipes médicas, tanto encarnadas como desencarnadas, estão todas sobrecarregadas, e nós vamos vibrando em agradecimento e em suporte, em apoio a esses irmãos queridos abnegados que se dedicam a ajudar a combater o sofrimento das pessoas, a aliviar a dor das pessoas. Esses nossos irmãos queridos, médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, que trabalham na área da saúde física e da saúde espiritual. Nós vamos vibrando pelos nossos lares para que a equipe encarregada da higienização espiritual possa, mais uma vez, entrar nos nossos lares e diminuir, diluir, dissolver as formas de pensamento negativas, os miasmas que nós mesmos depositamos ali, através dos nossos pensamentos invigilantes, do nosso comportamento inadequado, das vezes que deixamos despencar o padrão vibratório, nos entregando a paixões mundanas, nos entregamos aos pensamentos mais sórdidos. Que nós possamos aprender também a orar e vigiar com mais competência os nossos pensamentos, diminuindo a incidência desse lodo espiritual que acaba se impregnando dentro da nossa própria casa. Nós vamos agradecendo também a equipe espiritual encarregada de depositar no nosso lar essas novas energias de refazimento, agora que nosso lar está completamente limpo e higienizado, que vão depositar aquelas energias de refazimento que nós iremos aurir durante a semana, depois de um longo dia de trabalho, de atividades, de contato com as pessoas, até que ela seja reposta na semana seguinte. Nós vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio físico e emocional, pelo sucesso dos nossos projetos de trabalho, tanto no trabalho humano como no trabalho espiritual, que a nossa dedicação honesta seja sempre recompensada,
que nós possamos colher os frutos do nosso trabalho, tanto o trabalho humano quanto o trabalho espiritual. Hoje nós vamos agradecer a equipe espiritual que acompanhou a cirurgia da nossa coordenadora Silvia, que passou por um procedimento essa semana, mas graças a Deus está se recuperando bem, que ela possa continuar sendo atendida pela equipe de médicos do espaço e retornar muito em breve às suas atividades normais. Nós vamos, no final, agradecendo a Maria de Nazaré, nosso lírio querido, nossa mãezinha espiritual, e a toda a sua equipe pela proteção que nos concedem, pela ajuda. São esses trabalhadores de Maria, aqueles incansáveis, que sempre estão na linha de frente, que sempre chegam na hora da crise, na hora que o pau quebra, e que sempre estão ao nosso lado, sem medo, e sempre nos protegendo, nos curando, nos intuindo, nos ajudando. Nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela nossa persistência em continuar estudando, em continuar evoluindo, aprendendo, subindo a escada de Jacó, andando para adiante na nossa evolução. Que nós possamos, Senhor Jesus, sempre ter disponível esse tipo de oportunidade de estudo e que nós possamos continuar sempre perseverantes no caminho do bem, aprendendo os teus ensinamentos e incorporando no nosso comportamento. Nós temos ciência que somos os trabalhadores da última hora, que nós possamos dessa vez nos tornar dignos de sermos os herdeiros da terra regenerada. Mestre amado, abençoa o nosso esforço e dispensa-nos na sua paz, que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, muito grato pela companhia de todos, pela presença de todos nesse estudo, e nosso encontro está marcado terça-feira que vem aqui novamente às 20 horas para continuarmos estudando os milagres do Evangelho, que não são milagres, a gente já falou sobre isso, esses eventos espetaculares do Evangelho, principalmente o conteúdo, o ensinamento de Jesus que cercava, que era o cenário de tudo isso que acontecia. Então, até terça-feira, fiquem em paz, todos, graças a Deus.